Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 21 de março, segunda-feira, vamos falar sobre varicocele. Exatamente. É um problema que atinge os homens na bolsa escrotal e é muito importante que vocês tenham todas as notícias, as novidades, as informações sobre varicocele. Os abraços vão para a Stephanie Miranda e seus familiares, moradores lá do bairro Jardim Los Angeles. Também vai para o Nicolas Henrique Cadernas e seus familiares, moradores do bairro Nova Lima. Nicolas é uma pessoa que a gente tem um contato muito grande, é nosso colaborador, uma pessoa amiga. Tá dado um abraço aí, Nicolas. E um abraço especial a todos vocês aí do bairro Nova Lima. Tem o vereador Carlão, que é a grande liderança aí, mas tem os nossos amigos, colaboradores que sempre estão participando e que realmente vocês precisam que a gente olhe com mais carinho aí por esse bairro. Problema da erosão aí perto das casas, tudo isso tenho certeza que vai ser resolvido no tempo certo. A varicocele é a dilatação dos vasos venosos que drenam o sangue que chega aos testículos para nutri-los. Quando o homem desenvolve o problema, é porque o sangue não consegue circular pelos testículos. Tanto adultos como até mesmo crianças podem apresentar esse problema. A varicocele também é uma das responsáveis pela infertilidade masculina. Como vocês veem, além do problema venoso, além daquele problema estético que pode aparecer ali na bolsa escrotal, ainda tem a infertilidade masculina. Por isso, é muito importante que todos prestem atenção no programa de hoje. Estamos aqui com o nosso amigo já de você, telespectador, Dr. Jamal Salem, urologista. Bom dia, Jamal. Bom dia, Dr. Paulo. Bom dia, telespectadores. Bom dia, Mato Grosso do Sul. É importante que a gente explique, Jamal, sobre a varicocele, até porque ela é um pouco comum e muitas pessoas ainda não conseguem entender e também buscar o aconselhamento médico. Então, comece explicando para todos os telespectadores do Mato Grosso do Sul o que vem a ser varicocele. Varicocele seria varizes ou veias dilatadas que se localizam ao redor da bolsa escrotal. Porque se você analisar a anatomia da bolsa escrotal, você vai ver que tem um cordão inguinal por onde passa uma artéria, várias veias, passa também aquele cordão deferente que leva o espermatozoide do testículo até a vesícula seminal, né, que é onde ocorre a fertilidade. Então, nesse canal passa também a artéria que leva ao sangue e as veias que levam o sangue de volta para a cava e para manter a circulação. Então, quando essas veias dilatam, que são varizes, são veias dilatadas, nesse local nós chamamos de varicocele. Então, varicocele nada mais do que são varizes localizadas na bolsa escrotal. E quais seriam os sintomas? O que o homem apresenta? Tem dor, tem um incômodo, incha? O que ele apresenta de sintomas com a varicocele? Na maioria das vezes, às vezes a pessoa sente uma dor, tipo queimação, um desconforto, né? Às vezes quando ele faz algum esforço físico ou ficar muito tempo em pé, principalmente os comerciantes que passam o maior do dia em pé, então ele começa a sentir um desconforto, uma dor testicular. E alguns não sentem nada, só vão perceber um dia quando eles pretendem ter um filho, aí começa a ter dificuldade para engravidar, aí que ele vai perceber que ele está com a varicocele. Então, o sintoma em geral é desconforto, dor localizada, dor tipo queimação. E na varicocele, o que contribui para o aparecimento da varicocele? Primeiro é tendência hereditária. Então, esse indivíduo, às vezes, ele já tem uma tendência da familiar, né, de ter essas varizes. Às vezes, ele pode também ter história de varizes nas pernas, né, mesmo ele próprio ou familiar também, que pode contribuir. Outra coisa também, o esforço, ou às vezes a própria função dele ficar muito tempo em pé, carrega.
E o uso também de cuecas, orbas e folgado, porque a bolsa escrotal fica pendurada, e aí o que acontece? Dificulta o retorno venoso. E com isso, com a pressão, o sangue começa a acumular e as veias começam a dilatar. Então, o certo seria usar uma cueca que seja, que tenha uma certa pressão na bolsa escrotal? Exatamente, tipo uma sunga, por exemplo, aquela sunga de banho, porque ela, além de apertar, ela sustenta o peso, né? Então a bolsa escrotal, na verdade, ela fica apoiada em cima. Então com isso facilita o retorno venoso. O diagnóstico de varicocele, como que é feito? É clínico, tem ultrassom, tem alguma outra imagem que possa ser vista? O que é feito? O diagnóstico é feito da seguinte forma. Primeiro, a história clínica. Ou o paciente procura o médico relatando dor, desconforto localizado, aquela dor tipo em peso, né? Às vezes ele sente isso. Isso primeiro lugar. Segundo lugar, pessoa recém-casada, às vezes ele pretende ter um filho, demora para engravidar a esposa, e aí ele faz o espermograma e vem seu espermograma alterado. Às vezes ele tem quantidade normal, mas a qualidade está alterada devido à varicocele. E em terceiro lugar, às vezes os próprios pais percebem na palpação a dilatação dessas varizes, né? Sente algum nódulo, alguma coisa diferente, e aí eles se preocupam e acabam procurando um médico para fazer o diagnóstico. Em relação ao exame, tem algum exame de imagem que é feito ou não? Tem imagem, tem ultrassom, né, que é o primeiro exame que a gente pede. Tem o Doppler. Doppler faz? Faz também, tem ultrassom, inclusive junto com o Doppler, que ele vai estudar o batimento arterial e também vai ver o refluxo venoso. Porque o que você vê na imagem, você vê o sangue que deveria voltar, ele retorna. Tá? Ele retorna e começa a acumular e acaba dilatando essas veias dilatadas ao redor da bolsa escrotal. A varicocele causa infertilidade? Sim, ela causa infertilidade. Inclusive, quando você trata a infertilidade, um dos itens é exatamente a varicocele. Essa dilatação das veias, ela leva à infertilidade. De que forma? Porque o sangue começa a acumular e começa a esquentar, aquecer, ou aumentar a temperatura testicular. E aí começa a alterar a forma do espermatozoide. Então aí começa a nascer anomalia nesse espermatozoide, e esses espermatozoides anomônacos, eles começam a ter dificuldade para fecundar. E aí você vendo um espermograma, você vai ver que ele tem quantidade normal, às vezes o número, a taxa está perfeita, mas a qualidade, né, essa especificação do espermatozoide está alterado. Por quê? Devido à interferência da temperatura. Porque normalmente a bolsa escrotal, ela tem menos 1 grau da temperatura corporal normal. E com esse aumento da temperatura devido à varicocele, aumenta mais um grau, e aí começa a aquecer e começa também a alterar as formas do espermatozoide. Então vocês veem que a varicocele é uma doença que tem que ser tratada mesmo. Existe tratamento para a varicocele? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje, varicocele. Exatamente, as varizes ali na bolsa escrotal. É nos homens, então é muito importante porque pode levar, inclusive, a problema de você não poder ter filho. Isso tudo é complicado. Então é bom que se faça um diagnóstico e aí procure o especialista. E o especialista, o urologista, está aqui hoje, que é o nosso amigo Dr. Jamal Salem. Dr. Jamal, eu lhe perguntei se existe tratamento para a varicocele. Sim, existe tratamento. Primeiro, a gente tem que fazer um diagnóstico perfeito, né? Que através do ultrassom você vai poder classificar o grau dessa varicocele, que ela se divide de grau 1 até 4. Então, aquela varicocele inicial, aquele comecinho, é grau 1, quando a veia está mais um pouquinho dilatada, 2. Então, o ultrassonografista que faz, ele sabe muito bem fazer essa classificação.
De acordo com essa classificação, você vai fazer o tratamento. Primeiro, a gente faz o tratamento clínico. Sempre é bom a gente iniciar com o tratamento clínico. Na base de alguns medicamentos que vai acelerar, melhorar o fluxo sanguíneo, vai ajudar o retorno venoso com facilidade, vai fortalecer aquelas válvulas que existem dentro da própria veia, né, para empurrar esse sangue para voltar para a sua circulação normal. Se falhar esse tratamento e a pessoa começar a sentir dor ou afetar a parte da sua infertilidade, aí nós partimos para uma cirurgia, né? A cirurgia é um ato cirúrgico, que é uma cirurgia, o paciente tem que internar, tomar uma anestesia e fazer aquelas condutas. Mas de início, vamos dizer assim, 80% dos casos se resolve através do tratamento clínico. É um tratamento que demora, às vezes demora 90 dias, 6 meses, até mais, né? E normalmente eu já oriento o paciente para ter paciência, porque o problema não vai se resolver do dia para a noite. E principalmente quando trata de infertilidade. Quando você vê um espermograma alterado devido a essa dilatação, devido a essa varicocele, a resposta é lenta. A resposta é lenta. Só que a gente vai fazendo acompanhamento pelo espermograma e a gente nota que realmente está melhorando, está respondendo. A formação do seu espermograma, seu espermatozoide, a qualidade do seu espermatozoide está melhorando cada vez com o uso de medicamento, então a gente só vai acompanhando. Então, como eu disse, o tratamento clínico é lento, então o paciente tem que ter paciência. Agora, se falhar, a gente faz a cirurgia. E o cirúrgico seria o quê? Retirada desse vaso ou não? A cirurgia seria o seguinte, como a artéria leva o sangue, a veia leva o sangue de volta. Então, se você observar, são várias veias. Então, a gente interrompe todas as veias, com exceção de 2, né? A gente sempre vai deixar um retorno, né? Um retorno. Então, normalmente a pessoa tem uma média de 5, 6 veias e a maioria delas está bem dilatada. Então, é interrupção. Você corta e dá nó em cada ponta. E as outras trabalham por elas. E as outras trabalham por elas. Faz colaterais, né? Exatamente. Com o tempo ela faz colaterais e o ser vivo, né, ele acaba criando essas colaterais. E colaterais são veias boas, novas, e ela facilita a drenagem. E depois da cirurgia, quais seriam os cuidados? Os cuidados são cuidados com qualquer tipo de cirurgia, né? A pessoa tem que ficar em repouso durante uns 30 dias, evitar carregar peso, correr, fazer natação, fazer exercício pesado. E a relação sexual? A relação sexual, normalmente com 10 a 15 dias a pessoa volta, né? E até a retirada dos pontos, muitas vezes a gente faz com ponto catigu, né? Que é 2, 3 pontinhos externos, aí não precisa nem retornar para tirar, ou às vezes a gente faz fecha com filme no nylon, aí com uma semana, 10 dias a gente tem que fazer a retirada desses pontos. Então os cuidados são cuidados com qualquer outro tipo de cirurgia. Agora, lógico, toda cirurgia tem sua complicação, por isso que é importante a pessoa que vai operar a varicocele, ele tem que fazer repouso, porque está mexendo naquela região da bolsa escrotal, com os testículos, e aquilo lá pode inchar e levar uma orquite. Porque pela própria manipulação no ato cirúrgico, pela própria manipulação do paciente depois de deixar fazer o repouso, então ela pode levar uma orquite, uma infecção dos testículos. Por isso que a pessoa que opera tem que fazer o repouso e seguir exatamente a orientação do médico. O SUS, ele oferece esse tipo de tratamento, tanto o clínico, medicamentoso, como o cirúrgico? Oferece, a não ser o medicamento que ele tem que comprar. Inclusive o custo desses medicamentos não é caro não, é um custo barato. E a cirurgia é oferecido pela rede pública. Inclusive nós que estamos atendendo lá no posto Coronel Toninho, que é aquele posto de saúde do homem, nós recebemos vários casos assim diariamente, inclusive eu junto com meus colegas urologistas lá, todo dia a gente recebe 1 ou 2 casos com essa queixa, né? Com essa queixa, ou de infertilidade, ou uma queixa de dor. E normalmente a gente faz o tratamento clínico, se não resolver, aí nós encaminhamos para a Santa Casa, principalmente,
porque a maioria trabalham e atendem lá na Santa Casa, e se for indicação cirúrgica, é indicado e é feito tranquilamente. O SUS cobre totalmente a despesa dessa cirurgia. Formas de prevenção. O que se pode fazer para prevenir a varicocele para quem está nos assistindo? A prevenção, primeiro, é usar uma cueca bem apertada, tipo uma sunga, para não deixar a bolsa escrotal caída. Principalmente aqueles que trabalham muitas horas em pé, aqueles que fazem algum tipo de um esforço físico. Também eu recomendo que use alguma coisa, algo assim, de proteger. Principalmente, por exemplo, eu estou vendo, por exemplo, o seu cinegrafista que ele fica muito tempo em pé, lógico, a bolsa vai estar caindo. Então ele tem que se proteger, porque ele fica muitas horas gravando um programas de televisão, então ele tem que se proteger. Usar alguma coisa apertada para melhorar o fluxo sanguíneo. Então essa é a única recomendação que eu faço. Agora, do uso de medicamento, não é bom tomar remédio por conta própria, e sim esperar a consulta médica, receber a orientação exata, fazer o diagnóstico, né, para o uso de medicamento. Doutor Jamal, quero agradecer a sua presença. Tenho certeza que foi muito ilustrativo, todo mundo entendeu. E agora, quem tem a varicocele vai tratar e aquele que quer evitar, vai evitar. E o programa está sempre à sua disposição. Muito obrigado, Dr. Paulo. Mais uma vez, eu que te agradeço pelos convites, né? E te parabenizo também, né? Pelo seu excelente programa, a sua equipe toda, né? Esse programa é um programa preventivo, é um programa informativo que eu tenho certeza que está contribuindo bastante na prevenção de muitas doenças. Parabéns. Obrigado. Esse é o nosso grande mote, é a nossa intenção. É melhor prevenir do que remediar. Por isso as informações são levadas com tanta precisão por profissionais como o Dr. Jamal. Anote aí se você tem dúvidas sobre outros assuntos ou este relacionados a tudo aquilo que se diz na saúde. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, escreva Rua Independência 260, Vila Santa Luísa. O CEP 79005-260. O nosso compromisso é e sempre será de muita fé e muita saúde. No próximo programa vamos falar sobre depressão, esse mal que assola muitas pessoas e que acaba sendo a grande epidemia na saúde mundial. Uma boa tarde a todos vocês, fiquem com Deus e até lá.